Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo. Espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque como eu sempre falo, esse é o único objetivo desse canal. Hoje eu queria compartilhar com você 5 coisas que eu aprendi, que me confrontou, talvez que me chamou a atenção no livro do Michael Miller que chama His House, His Presence, que é a casa dele e a sua presença, numa tradução assim, bem literal. É esse livro aqui, eu vou mostrar uma foto, deixa eu ver se você consegue ver. Eu li ele pelo Kindle, então por isso que eu só tenho a imagem dele aqui. Não sei se tem em português, eu acredito que tem, se eu não me engano, mas aí depois você tem que dar uma olhada, talvez se você estiver procurando algum review desse livro, eu queria falar um pouquinho dele com você hoje. Então esse livro é para quem? É para todos aqueles que desejam fazer da presença de Deus um lugar onde habitamos. Ele vai dizer o seguinte, na página 14 tem uma citação: Deus está procurando por um lugar onde ele possa habitar. Aquele que está em todos os lugares está procurando uma habitação. Isso é muito forte. O Deus onipresente que está em todos os lugares está procurando um lugar para habitar. Então só isso já é muito interessante. O livro aborda muito sobre a presença de Deus, fala um pouco da história da Upper Room, da comunidade deles. E assim, é um livro muito bacana, me desafiou demais. Tem muitas das coisas de lá que eu confesso que eu não consigo ainda viver, que realmente é um nível um pouco mais elevado, mas se a gente quiser crescer no relacionamento com Deus, nós temos que fazer isso. Então a primeira coisa que ele vai falar, ele vai criticar a nossa métrica de sucesso e faz um comparativo com a presença de Deus. Ele vai dizer assim, quantas pessoas as nossas igrejas têm, quantos seguidores temos nas nossas páginas, nas redes sociais, quanto alcançamos com isto, e todas essas coisas elas se tornam uma métrica. Então assim, hoje, na geração de hoje, ele vai criticar um pouco disso, e ainda que ele utiliza, ele explica, mas ele fala que isso não pode ser o nosso foco. Talvez a gente pense assim, poxa, a minha conta social alcançou tantas mil pessoas, nossa, nós alcançamos tantas mil vidas. Não é bem assim. Ele fala que a gente deveria colocar o nosso foco principal na presença de Deus. Então ele vai dizer, por exemplo, se você faz parte de uma comunidade, alguma coisa, fala assim, quanto que você já foi convidado para participar de reuniões de oração apenas para buscar a presença de Deus, ou você ouviu líderes, os líderes da comunidade, os líderes da onde você frequenta, falou assim, nós vamos fazer uma reunião só para buscar a presença de Deus. Em contrapartida, ele vai dizer que assim, o tempo todo a gente está fazendo reunião para decidir conferências, para decidir pintar a igreja, fazer camisa X, fazer coisa Y, assim, coisas secundárias que tem um certo grau de importância, mas são coisas secundárias. Tem muito mais recorrente esse tipo de reunião, esse tipo de, hoje em dia, meeting, todas essas coisas que o pessoal fala, do que reunião de líderes dispostos a simplesmente buscar a presença de Deus. A segunda coisa que ele vai falar uma coisa muito interessante, até eu traduzi bem literalmente, que é um cemitério pessoal. Ele vai falar que um local onde muitas vezes irá sepultar algumas ideias, pensamentos e expectativas que criamos, ainda que elas não sejam necessariamente ruins ou más, mas que não fazem parte do processo e propósito específico para a nossa vida e estação no momento. Então é aquele momento que Deus começa a gerar uma morte em nós, mas não apenas aquela morte do pecado que nós temos que morrer, mas coisas que nós precisamos abrir mão para viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós temos que abrir mão algumas atividades, algumas coisas em nossa vida, algumas ideias. Ele vai falar muito da história dele, da Upper Room, de como ele imaginava que ele ia fazer o seminário, ia pastorear uma igreja assim, assado. De repente Deus coloca ele usa até um termo em inglês, eu nem vou usar aqui que talvez dê problema no YouTube, mas coloca ele numa comunidade bem complicada, onde pessoas homoafetivas e tudo mais, e aí ele tem que plantar uma igreja no meio dessa comunidade e acaba sofrendo um pouco isso, mas aí Deus começa a transformar tudo isso. Então assim, Deus ele vai pegar muitas das coisas que está em nós e vai sepultar essas coisas para que nasça em nós os desejos dele, os pensamentos dele. A terceira coisa que ele vai falar sobre um lugar de habitação para ele. Ele vai falar que o propósito principal de toda a criação sempre foi e será um lugar de habitação para ele. Ele foi feito por ele e através dele e é para ele. Seja a vida do homem no Éden, a maneira que Jesus caminhou entre nós, ou a eternidade diante de Deus, o principal sempre foi o nosso relacionamento, intimidade com Deus. Então ele vai falar sobre essa importância. Ainda que Adão tinha o Éden, tinha a esposa, os animais, todas as coisas para cuidar, ele tinha um momento de encontro com Deus. E Jesus caminhou nessa terra, fazendo a obra mais
mais incrível que um homem já fez, mas também tinha tempo para encontrar Deus. Daniel tinha tempo para encontrar Deus. Então ele vai falar sobre essa importância de nós termos um lugar, um tempo para encontrarmos e priorizar Deus. Hoje nós vivemos correria, priorizando um monte de coisa e não mais um tempo de encontrar Deus. A quarta coisa que ele vai falar sobre sacerdotes. E eu faço até um paralelo sobre sacerdotes e voluntários. Hoje, na nossa igreja, nós consideramos muito, quando eu falo nossa igreja, eu estou falando no geral, muito essa questão de voluntariado. A pessoa faz quando ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer, e a gente esquece que nós somos sacerdotes. Adão, ele foi chamado, sim, para cuidar do Éden, para cuidar da esposa, mas ele não foi chamado para ser um jardineiro, ele foi chamado para ser um sacerdote. E o pecado no Éden, ele vai dizer que tirou de Adão o sacerdócio, não tirou aquilo que ele fazia. Ele continuou, depois que ele saiu do Éden, ele continuou responsável por cuidar da mulher, ele continuou responsável por cuidar de todas aquelas coisas, por ter que trabalhar com o suor do rosto dele, mas ele perdeu essa questão de sacerdote que Jesus resgata para nós. Então ele vai falar dessa importância da nossa intimidade com Deus, de nós desenvolvermos um sacerdócio com Deus. Isso é extremamente importante e muitos de nós negligenciamos para fazer outras coisas. Nós deixamos de lado o nosso lugar secreto, nosso tempo com Deus, a nossa busca com Deus diária. E a última coisa que ele vai falar, a última coisa na verdade que eu anotei, tem muito mais coisa no livro, depois você dá uma olhada: influenciar a terra ou mover o céu. Ele vai questionar, começar a trazer algumas perguntas de como seria se na construção das nossas comunidades, das nossas igrejas, o nosso foco fosse primeiramente atrair a Deus e não as pessoas. Como seria se fizéssemos da presença de Deus a nossa prioridade em tudo o que fazemos como igreja? Hoje nós pensamos em várias táticas e estratégias. Algumas igrejas hoje estão usando táticas de CEOs, táticas empresariais para fazer a igreja crescer, e ele questiona muito esse tipo de coisa. Ele fala assim: por que nós não mais colocamos a presença de Deus como prioridade? Porque onde a presença de Deus está, Deus é capaz de atrair qualquer pessoa. E aí a gente começa a ficar preso nos métodos, em campanhas, em coisas para atrair pessoas, e as pessoas elas vão para a igreja vazias e voltam vazias, porque elas não vão para encontrar a Deus, elas vão para encontrar aquilo que foi prometido, aquilo que foi anunciado. Elas vão para ver o pregador X, elas vão para ouvir a banda tal, elas vão para a campanha tal, elas não vão mais justamente por Deus. Então fica a dica para você, esse livro, His House, His Presence, do Mike Miller, muito legal, mexeu muito comigo. Fazia tempo já que eu estava anotado aqui para poder fazer esse vídeo para você, que você possa buscar esse livro, se aprofundar, buscar a presença de Deus mais do que nunca, porque nós estamos em tempos difíceis. Não negocie o lugar secreto, não negocie o seu tempo com Deus. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. A gente se vê aqui na próxima terça-feira. Se inscreve, curta, compartilha, deixa um comentário, ajuda o canal a crescer. E a gente se vê na próxima terça. Até mais.